A Suzana tá pedindo para você falar sobre a sua saída da Globo. A saída da Globo, Suzana, eu foi em novembro. Foi em novembro agora do ano passado. Eu pedi para sair. Como que tá a Globo agora? Ela tem bastante gente saindo. Sim. A Globo também terminando o contrato de muita gente. Muita gente, não renovou. Tá tendo uma mudança geral de lá, né? Sim, sim. Eu acho que a Globo está sofrendo, como muitos meios de comunicação, a saída do dinheiro das mídias tradicionais e a entrada do dinheiro na internet. Por exemplo, o teu programa é um adversário, né, um concorrente da Globo, de uma maneira que anos atrás isso não existia. É impensável. É impensável. Né? Então, você morde um pedacinho... uma estrutura... enorme que é cara. Que é né? cara. Então, a diminuição desse dinheiro acarreta realmente prejuízos e necessidade deles adequarem os seus gastos, digamos assim. E, então, nesse aspecto, as pessoas que são mais velhas, que estavam há mais tempo lá, com salários melhores também por causa desses anos todos, essas pessoas cortando, não renovando o contrato, demitindo essas pessoas, de fato é uma economia mais rápida de ser feita através da obra, desse trabalho. Né? Ou também, no caso de atores. Eu acho assim, que a Globo, como qualquer lojinha, como qualquer negócio, chega um momento que o bicho pega, tem menos freguês, tem menos, que você tem que gastar menos. Como isso está feito, ou as decisões, ou quem escolheu, enfim, eu acho que a questão do business, eu não faria assim, acho até um erro. Eu acho assim... Hoje, a identidade de um meio de comunicação, ele é muito os profissionais que você está acostumado a ver. Exato. Né? Então, você me via lá, sabia. O Marcos Show da Globo. Então, eu sabia que estava vendo a Globo. Galvão não é. Bueno, Faustão. Faustão. Né? Quer dizer, você tinha uma certa identidade. Essa identidade, quando essas pessoas saem, ela é abalada, no mínimo. Né? Quer dizer, ela tem que ser reconstruída. Agora, claro que se eu fiquei 35 anos na Globo... para alguém entrar, esse novo repórter, por melhor que ele seja, ele vai demorar. Até porque, e também é um outro tempo, porque tem menos dinheiro, a Globo hoje viaja menos, faz menos coisa. Então as guerras que eu fiz, esse repórter novo não vai fazer. É mesmo? Né? Você acha que... O Tsunami não vai fazer. Hoje em dia, o jornalismo da Globo, ele encolheu em relação às suas ambições do que cobrir. Né? Porque tem menos dinheiro também, mas não é só isso. Mas eu acho que muito por causa disso. Também. Então, tudo isso, todo esse cenário fez com que também eu te enxergasse que as coisas estavam mudando para um lado que eu não gostava. Quer dizer, eu gosto de ir nos lugares, de fazer as reportagens in loco. Porque eu acredito nisso. Porque é a questão do fake news. Se você tem uma opinião e eu tenho uma opinião, eu posso falar que o que você está falando é fake news. Mas se eu fui no lugar e eu entrevistei, você não pode dizer que é fake news. Porque você não foi e eu fui. Exato. Eu estava lá, eu vi e você não viu. Então fica mais difícil você atacar a mídia tradicional E fica mais fácil errar agora, né? Sim. Porque você pode repetir um erro e esse erro ser propagado no mundo inteiro. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que de certa maneira, ao a Globo deixar de viajar para tantos lugares e para tantas reportagens como fazia, ela de certa maneira ela está dando mais munição para o adversário. Agora, eu acho importante que nós como brasileiros a gente enxergue o todo, gente. Nós como cidadãos, a gente está no sofá, a gente tem um controle remoto, a gente não tem só a Globo, né? A gente tem outras televisões também, né? Outros meios de comunicação também. E se a gente compara o que essas outras televisões fizeram ou estão fazendo, eu diria que a Globo tem problemas sim, mas as outras também têm muitos problemas, né? E eu diria que não fizeram tanto quanto a Globo fez. Exato. E aí é sobre a sua saída. Eu acabei colocando outra pergunta e a minha saída, então, o fato de, digamos assim, existir menos dinheiro para cobrir e fazer essas coisas, e principalmente por essa decisão minha, eu queria realmente deixar de falar sobre os outros, o que os outros estão fazendo, e eu fazer alguma coisa. Eu pensei em entrar numa ONG, mas depois nenhuma ONG é tão grande quanto a política, né? Você não ajuda as pessoas tanto quanto numa política. Você muda uma coisa e pode ajudar as pessoas muito mais gente. Você melhora o transporte de uma cidade, você atinge as pessoas todo dia, né? Então eu falei, não, eu acho que é a política mesmo. E no Rio de Janeiro, como eu falei antes, como a coisa está tão ruim, né? Eu quero apoiar o Marcelo Freixo, acho muito importante que ele seja eleito governador e que dê uma chacoalhada grande para melhorar o Rio de Janeiro. Então, eu acho que chegou uma hora que eu estava, claro, foi difícil, confesso, largar o salário que eu tinha, e era um salário muito bom, e era muito confortável. Mas eu acho que chegou Quanto tempo você tinha de contrato ainda? Não tinha mais contrato. Não tinha mais contrato? Foi uma das coisas que o Bolsonaro fez. Pessoas que tinham um salário melhor na Globo ganhavam como pessoa jurídica, como PJ. Tá.
E no primeiro ano do Bolsonaro, ele já foi em cima da Globo, em termos trabalhistas, dizendo que isso não podia ser assim, etc e tal. E todo mundo passou a voltar a ser funcionário. Ah, é? Todo mundo, até Galvão, até Faustão. Caramba. Todo mundo tinha que ser funcionário. Então eu era uma pessoa contratada como outra qualquer. Então eu não tinha ainda um período para vencer o contrato, nem nada disso. Eu pedi demissão normalmente. Entendi. E foi tranquilo, enfim. E eu expliquei para eles que eu estava querendo sair. Não há nada, nenhuma mágoa da Globo. É claro que teve momentos da Globo que eu gostaria de ter feito coisas que eu não pude fazer, que eles não deixaram. Mas é do jogo, entendeu? Exemplo, assim, alguma coisa que você queria muito estar no local e não pôde. Eu acho que essas confusões em Hong Kong, por exemplo, quando a China começou a destruir a democracia de Hong Kong, com certeza, aqueles anos da Grécia horrível, daquela crise na Grécia, eu queria ir e não pude ir. E mesmo várias guerras, alguns momentos de coberturas que eu fiz, eu fui enchendo o saco dos chefes para me deixarem ir. Tem que ir. E eu acho que a gente podia fazer mais. Se a gente pensar, gente, o Brasil é um país grande. A gente já chegou a ser a 5ª, 6ª economia do mundo. Hoje está em 12º, que a gente piorou bastante. A gente, como brasileiro, a gente devia ambicionar mais em relação à informação. A gente que devia cobrar mais dos nossos meios de comunicação. Eu me lembro da guerra do Iraque, por exemplo. Era só eu e o Sérgio Guilherme da TV Globo e tinha 3 equipes da televisão portuguesa. De uma televisão portuguesa tinha 3 equipes. E olha o tamanho de Portugal. Olha o tamanho de Portugal, gente, sabe? Então, claro que era um momento delicado das finanças da Globo ali, 2003, mas mesmo assim, eu acho que a gente tinha que pensar, olha, vamos cobrar mais, vamos pedir mais, vamos querer mais, sabe? Hoje em dia, ainda mais agora com a internet, sabe? A gente pode... Tinha uma época que a gente... Eu acho que era um quadro do Jornal Nacional que falava qual o Brasil que você quer, né? Falei, qual é a TV Globo que você quer, né? Porque a TV Globo tem coisas muito boas em relação à cultura popular, as novelas, a literatura brasileira representada nas novelas, os artistas que trabalham lá, o carnaval, o respeito à cultura popular. Tem coisas incríveis que são feitas na Globo de Brasil, né? Que outras televisões, inclusive, não fazem, né? E no mundo isso é muito original. Morei na França há 4 anos e na França é o país do mundo que mais gasta dinheiro com cultura do PIB. E você vê 8 horas da 9 horas da noite na televisão francesa, séries americanas. Na Globo não tem isso. A Globo é noticiário, é coisa brasileira, feita por brasileiro. Conteúdo nacional. Isso é emprego, gente. Isso é respeito à cultura local.